número 73. Não sei porquê, mas é o 73. Não sei porquê de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador na cruz me resgatou, mas eu
Obrigado. Realmente gostaria de sempre comunhão junto com irmãos da Águas Lindas, né? Bom. Obrigado. Muito obrigado, mesmo que hoje muito frio, mas participar neste seminário. Vamos orar todos juntos. Que pouco aumenta, irmão. Senhor Deus Pai, obrigado. Senhor, muito obrigado por nos chamar diante da Tua Palavra. Senhor, realmente pela graça de Deus, nós aprendemos Tua Palavra nesta semana. Nós aprendemos que realmente, Senhor Deus, é o Criador e, Senhor, é um governante de todas as coisas e também, Senhor, nos amou e enviou seu Filho unigênito. Senhor, muito obrigado por todas as coisas que nos permitiu. Neste momento, nós queremos aprender Tua Palavra e Tua vontade. Por favor, nos ajude para compreender Tua Palavra corretamente. Dependemos somente das mãos de graça de Deus. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Primeira palavra, Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, verso 1 a 8. Gênesis capítulo 4, Gênesis capítulo 4, verso 1 a 8. Eu lerei. E conheceu Adão e Eva, sua mulher. E ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe 2 primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que será aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deve dominar. E vamos ler versículo 8, 1, 2. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Nessa semana, nós aprendemos a palavra de Deus. Ontem, nós ouvimos o Evangelho que Jesus Cristo morreu por nós.
Jesus Cristo derramou seu próprio sangue por mim. Por isso, o sangue de Jesus Cristo me lavou para sempre. Ele foi realizado uma eterna redenção. Uma eterna redenção. Realmente, se você já corretamente entendeu uma eterna redenção, realmente isso é grande bênção para vocês. Uma eterna redenção. Uma eterna redenção. Realmente, eterna redenção. Me perdoe para sempre, para sempre. Se não conheceu isso, então sempre no coração fundamente tem preocupações. Mesmo que frequenta a igreja todos os domingos, mesmo que todos os dias orando, mas profundamente no coração sempre tem preocupações, tristeza. Quando obedecer a palavra de Deus, tem confiança. Eu também posso ir, posso chegar até Deus, reino de Deus. Mas quando desobedecer a palavra de Deus, eu não consigo. Talvez eu possa ir até o inferno. Hoje inferno, amanhã reino de Deus. Depois amanhã inferno. Sempre não tem confiança. Por quê? Ainda não percebeu, ainda não conheceu uma eterna redenção. Sempre a Bíblia fala para nós, eu já fiz uma eterna redenção. Eu já morreu derramando sangue precioso. A Bíblia sempre fala isso, mas infelizmente muitas pessoas não acreditam. Mas aqueles que acreditam em Jesus Cristo, seu sangue precioso, você receberá salvação. Hoje, pouco detalhadamente, vamos aprender sobre a salvação. Aqui, Gênesis capítulo 4. Já como aprendemos, Adão e Eva foram expulsados do jardim do Éden por causa dos pecados. E depois, realmente, Adão e Eva geraram muitos filhos. E Adão, Abel e Caim e Abel. Esses dois filhos representam todas as pessoas neste mundo. Irmãos, tem dois tipos de pessoas tentando chegar até diante de Deus. Tem dois tipos de pessoas: Caim e Abel. Quem é Caim? Caim ofereceu com frutos e vegetais. Caim deu sacrifício para Deus com fruto e vegetais. Abel, ele matou uma ovelha e deu diante de Deus. Mas aconteceu problema. Em versículo, vamos ver em versículo 5, versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos, versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim deu ao Senhor uma oferta com fruto da terra. Em versículo 4, e Abel também
trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Senhor aceitou Abel e sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Senhor Deus aceitou só Abel e sua oferta. E não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, aconteceu o problema. Caim se irou fortemente. Irmãos, nós podemos ver Caim já no seu coração já tem ira, né? Já tem ira. E aconteceu um problema pequeno, então a ira do coração já saiu fortemente. Todos os corações da pessoa têm ciúme, ira, ódio, adultério, assassinato, tem tudo. E quando você encontrar uma oportunidade, então sai. Porque é pecador. Caim também se irou fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? É porque o Senhor Deus já viu o coração dele. Por isso, o Senhor Deus agora está falando para Caim: Caim, você precisa controlar seu coração. Caim, você precisa ficar calma. Você tem que controlar a si mesmo. O Senhor Deus está falando, mas ele não ouviu. E, versículo 8. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Esse é o primeiro assassinato no mundo. Realmente, quando Adão e Eva já começou pecado e seus filhos, quando seus filhos já apareceu um assassinato. Irmãos, mas aqui, por quê? Porque o Senhor Deus aceitou só Abel e sua oferta. E não aceitou Caim e sua oferta. Isso é muito importante para nós. Por quê? Você também se aproximar a Deus como Caim, você certamente vai rejeitar por Deus. Todas as pessoas precisam se aproximar como Abel. Senhor Deus só aceitou Abel e sua oferta. Isso é muito importante para todos. Então, agora vamos pensar, por que Senhor Deus aceitou Abel e sua oferta? É muito importante. Que vamos procurar Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Hoje não tem aula, crianças? Sara? Irmã, não tem aula hoje? Hebreus capítulo 11, versículo 4. Vamos ler todos juntos. 1, 2.
Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício. Diante de Deus, aos olhos de Deus, sacrifício de Abel, oferta de Abel é maior do que Caim. Porque Senhor Deus aceitou só Abel aqui, pela fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Sim, irmãos. Abel deu sacrifício para Deus com a fé. Realmente, Abel tinha verdadeira fé. Ele ofereceu com fé, por isso o Senhor Deus aceitou. Então, como Abel, poderia ter, como Abel tinha uma verdadeira fé, Abel. Isso é importante. Porque se nós olharmos Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Bíblia certamente fala, a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Irmãos, Abel tinha verdadeira fé. Pelo ouvir. A fé pelo desculpa. Ouvir. E ouvir vem da palavra de Deus. A palavra. Então, quando você ouvir a palavra de Deus, você pode ganhar uma verdadeira fé. Então, realmente Abel já ouviu a palavra de Deus, porque seu pai e mãe já muitas vezes falaram sobre a história do Jardim do Éden. Então, Caim e Abel sempre ouviram a história do Jardim do Éden. E, certamente, Adão e Eva falaram, Senhor Deus não permitiu o fruto proibido, mas Adão e Eva desobedeceram a palavra de Deus e comeram. Por isso aconteceu problema. Antigamente tinha um relacionamento e comunhão íntima com Deus, mas por causa do pecado, comunhão com Deus totalmente foi quebrado. Por isso já começou o pecado. E Adão e Eva já falaram, para cobrir nossos pecados, a gente fez uma saia de folha de figueira. Para cobrir nossos pecados, para cobrir
mas realmente uma saia de folha de figueira não deu certo para cobrir nossos pecados. Eles disseram. Sempre ouvia Caim e Abel isso. Mas, infelizmente, Caim, mesmo que ouviu a mesma coisa, mas só Abel entendeu. Mas Caim, mesmo que ouviu, mas eu acho que Caim só ouviu, mas sem atenção. Já saiu tudo. Ele não tinha fé. Aqui, vamos procurar Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Eu lerei. Capítulo 3, versículo 6 e 7. Eu lerei. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folha de figueira, e fizeram para si aventais. Adão e Eva fizeram uma saia para cobrir seus pecados, mas não deu certo. Irmão, você sabe, uma saia de figueira, folha de figueira, significa o quê? Eles si mesmo fizeram. Eles fizeram si mesmo uma saia. Isso é todos os próprios esforços dos humanos para cobrir seus pecados. Mas como ontem nós aprendemos, não consegue. Irmão, você é pecador. Eu também sou pecador. Um pecador é profissional para pecar. Mas não tem poder nada para resolver o problema do pecado. Mas, infelizmente, muitas pessoas estão tentando para resolver seus problemas do pecados por si mesmo. Por sua própria forças, quer resolver seus pecados, mas isso não deu certo. Adão e Eva também, eles fizeram saia para cobrir seus pecados, mas não deu certo. Você tem que aprender isso. Mas hoje em dia tem muitas religiões, tem muitas moralidades, muitas éticas, muitas boas obras. Por quê? Para cobrir seus pecados. Uma saia de folha de figueira se refere todos os esforços dos humanos para resolver o problema dos pecados. Mas, Senhor Deus, isso não permite. Nunca permitiu. Vamos procurar o Evangelho de João, capítulo 1. O Evangelho de João, capítulo 1. Esta é a palavra de Jesus Cristo. Certamente Ele nos está falando. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 13. O Evangelho de João, capítulo 1,
versículo 11 e 13. a 13, eu lerei. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Essa é a palavra de Jesus Cristo. Ele está falando, aqui, Bíblia certamente fala, em versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmão, se você não ser um filho de Deus, você não consegue entrar no reino de Deus. Você, se não nasceu de novo como filho de Deus, você não pode entrar no reino de Deus. Onde é o reino de Deus? Somente aqueles que ser uma família de Deus pode entrar no reino de Deus. Se você ainda não ser o filho de Deus, não é filho de Deus, você infelizmente não pode entrar no reino de Deus. Você precisa de nascer de novo como filho de Deus. Então, como nascer de novo como filho de Deus? Aqui está falando em versículo 13, os quais não nasceram do sangue. Não nasceram do sangue. Porque, por exemplo, os judeus pensam, sou filho de Deus, porque sou descendente de judeus, descendente de Abraão, segundo a carne. Meu pai e mãe, judeus. Meu avô, judeus. Eu também, judeus. Povo de Deus. Por isso, sou filho de Deus. Posso entrar no reino de Deus. Mas Jesus Cristo certamente negou. Você não é filho de Deus. Você é filho de Satanás. É? Filho de Satanás? Você é filho de Satanás. Jesus Cristo disse. Porque, segundo a carne, segundo o sangue, sim, os judeus realmente são filhos de Deus. Mas, diante de Deus, não é filho de Deus. Filho de Satanás. Ainda você acredita como isso? Meu pai, minha mãe, antigamente já frequentava a igreja, eles se encontraram na igreja, eles se casou na igreja, e eu, quando nasci, já frequentava a igreja desde o ventre da mãe. Meu pai e minha mãe já são cristãos. Então eu também sou cristão, salvo. Isso é totalmente errado, porque aqui está falando, os quais não nasceram do sangue, não nasceram do sangue. Os judeus, mesmo que eles são povo de Deus, segundo a carne, mas eles mataram Jesus Cristo, Filho de Deus. E segundo, nem da vontade da carne. Nem da vontade da carne. O que é vontade da carne? Próprio esforço, própria vontade. Vou esforçar mais. Vou frequentar fervorosamente, frequentar a igreja. Vou servir ao Senhor fervorosamente. Esse é próprio esforço, própria vontade. Isso é também nem da vontade da carne. Você não pode nascer de novo com
sua própria vontade, pelo próprio esforço. Não dá. E também, terceiro, nem da vontade do homem. O que é, irmãos, a vontade do homem? Algumas regras de religiosa. Você precisa guardar os 10 mandamentos. Você tem que guardar o domingo. Você precisa participar do dízimo. Você precisa de confessar todos os dias. Você precisa de confessar todos os seus pecados todos os dias. Algumas regras, né? Tem regras. Então, vou guardar algumas regras religiosas para entrar no reino de Deus. Mas isso também não dá. Nem da vontade do homem. Irmãos, você não consegue nascer de novo. Do sangue, pelo sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Mas de Deus. Somente você pode nascer de novo de Deus, de Deus. Isso é muito importante, mas infelizmente Caim, ele deu uma oferta com frutos, né? Isso é sua própria vontade, próprio esforço, mas isso não deu certo. Mas Senhor Deus aceitou só Abel e sua oferta. Isso está certo diante de Deus. Vamos voltar para Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Vamos ler? Todos juntos? 1, 2. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu. Irmãos, Adão e Eva, eles mesmo que fizeram saia, mas isso não deu certo para cobrir seus pecados. Por quê? Mesmo que eles fizeram, esse é próprio esforço, própria vontade, isso não deu certo, mas agora, próprio Deus ele fez túnicas de peles para Adão e Eva. Isso é muito importante. Realmente, o próprio Deus preparou uma túnica de peles. Irmãos, para preparar túnica de peles, alguns animais devem morrer, derramando sangue. Senhor Deus, quando preparar túnica de peles para Adão e Eva, Senhor Deus matou um animal. Bíblia não fala certamente qual animal. Ovelhas, bodes, não sei. Mas um animal foi morrido. Hã? Foi morto. Morreu. Foi morto. Porque, irmãos, para preparar uma túnica de peles, um animal deve morrer derramando sangue. Esse animal se refere quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, já no Jardim do Éden, Senhor Deus já tem planejamento de Jesus Cristo.
Ele já preparou Jesus Cristo. Abel, ele conheceu isso. Para pagar pelo pecado, para pagar a dívida do pecado, precisa de sangue. Precisa de sangue, um animal tem que morrer. Ele percebeu, Abel. Por isso, ele matou uma ovelha e ofereceu diante de Deus. Por isso, o Senhor Deus aceitou Abel e sua oferta. Porque Abel tem verdadeira fé. Irmãos, isso é muito importante. Próprio esforço. Os humanos sempre tentando com próprio esforço, própria vontade para chegar diante de Deus, mas isso nunca deu certo. Somente você precisa depender do Senhor. Mas hoje em dia, agora também muitas pessoas tentando estabelecer sua própria vontade, própria justiça. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 2 e 3. Romanos capítulo 10, versículo 2 e 3. Foi morto, né? Foi morto. Não foi morrido. Romanos capítulo 10, versículo 2 e 3. Eu lerei. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Vamos ler todos juntos? Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Sim, isso é problema. Por que você não consegue entrar no reino de Deus? Mesmo que frequente a igreja, mesmo que servindo ao Senhor. Por quê? Porque muitos aqueles que frequentam a igreja, procurando estabelecer a sua própria justiça. Como Caim. Senhor, eu coloquei sementes na terra, eu criei frutos, melhor frutos. Senhor, eu realmente trabalhei bastante para ganhar estes frutos. Podia receber, por favor. Eu trabalhei muito. Isso é sua própria justiça. Senhor Deus não aceitou. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus. Não conhecendo a justiça de Deus. Porque o que é justiça de Deus? Jesus Cristo. Deus, irmãos, Deus já enviou seu Filho unigênito. E ele morreu na cruz derramando sangue. Como um animal no jardim do Éden, que o Senhor Deus matou. Jesus Cristo também morreu na cruz derramando sangue, como um animal no jardim do Éden, que Deus matou. Só acredita nisso. Isso é justiça de Deus. Você precisa de se sujeitar à justiça de Deus. Para lavar seus pecados, somente precisa de
sangue de Jesus Cristo. Não precisa de outras coisas. Efésios capítulo 1, vamos procurar Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 7. Efésios 1, verso 7. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Sim. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Pelo seu sangue. Pelo sangue de Cristo. A remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Irmãos, só segundo as riquezas da sua graça. Só pela graça. Somente podemos receber a salvação pela graça, de graça. Aqui. Vamos cantar um hino aqui. Diminuir muito. Aqui, vamos continuar, é muito. Não queres tua vaidade afastar, o sangue de Jesus dá o poder. Queres as tuas paixões dominar, terás no seu sangue o poder. Só aceita o dom de Jesus, presente de Jesus. Irmãos, já Senhor Jesus Cristo já sacrificou tudo. Ele já pagou perfeitamente. Só aceita. Por favor, não pode colocar outras coisas. Ah, pastor, sangue de Cristo só 90%, por isso preciso de ajudar 10%. Pastor, sangue de Cristo só 95%, 5% ainda falta. Vou ajudar 5% mais. Não pode isso. Se você colocar 1%, então sangue de Cristo, graça de Deus, diminuiu 1%. Se você colocar 5%, então sangue de Cristo diminuiu 5%. Por favor, você não pode colocar nada, sua própria justiça. Por quê? Por dentro de vocês não tem nada justiças. Diante de Deus não tem nada, só sujo, só pecador, só pecados.
Então, nós só precisamos depender perfeitamente do sangue de Jesus. Aqui, Efésios capítulo 2, verso 8. Efésios 2, versículo 8 e 9. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos. Sim, somente pela graça de Deus somos salvos. Por meio da fé. O que é fé? Só aceita, acredita. Por meio da fé, pela graça de Deus, nós somos salvos. E isto não vem de vós. Então, você não pode colocar sua própria justiça. Porque não isto, receber salvação, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, não vem das obras, não vem das obras. Para que ninguém se glorie. Então, ninguém pode se glorificar por causa da salvação. Senhor, eu recebi a salvação. Por quê? Eu, todos os domingos, frequento a igreja. Por isso eu recebi a salvação. Senhor, eu recebi a salvação. Por quê? Eu sempre, todos os meses, dando dízimo. Por isso eu recebi a salvação. Senhor, eu recebi a salvação. Por quê? Eu já recebi a batismo. Sempre se glorificando si mesmo. Cadê a graça de Deus? Cadê a graça? Graça de Deus só fala, só na boca. Graça de Deus, graça de Deus, graça de Deus. Mas, para receber a salvação, graça de Deus, pela graça de Deus. Para que ninguém se glorie. Hebreus capítulo 9 também, vamos procurar Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Hebreus capítulo 9, verso 12. Eu lerei. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Ontem já nós aprendemos, no Antigo Testamento, sumo sacerdote todos os anos sacrificaram um animal para entrar no santuário. Aqui, o santuário significa o lugar santíssimo, no tabernáculo. Só uma vez, somente sumo sacerdote, só uma vez por ano pode entrar. Só uma vez por ano. Só uma pessoa, sumo sacerdote, com sangue de animal. Mas isso é um sacrifício imperfeito. Por quê? Os sumos sacerdotes do Antigo Testamento eram humanos. E o sumo sacerdote também morrer, sempre trocando. Então, não é perfeito. Eles não eram eternos. E também, o sangue de animais também não tinha o poder de lavar nos pecados. Sangue de animais, isso era apenas uma sombra. Não é verdade. Aqui está falando isso. Nem por sangue de bodes e bezerros, porque sangue de animais não tem poder para lavar os nossos pecados. E também somos sacerdotes humanos, também não tem poder, não é eterno.
deve morrer. O sacrifício do Antigo Testamento apenas uma sombra. Por isso aqui, vou continuar. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, sangue de Jesus Cristo, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Mas, sangue de Cristo, isso é verdade. Verdade. Ele morreu derramando sangue. E, irmãos, Jesus Cristo é verdadeiro sumo sacerdote. Você sabe? Ele pode trocar ou para sempre. Irmão, Jesus Cristo, ele é sumo sacerdote verdadeiro. Ele nunca pode trocar. Ele é verdadeiro sumo sacerdote. Capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Isso é importante, irmãos. Capítulo 7. Hebreus capítulo 7, versículo 24. Capítulo 7, versículo 24. 24 e 25, vamos ler todos juntos. 1, 2. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aqui, falando sobre Jesus Cristo. Mas este, Jesus Cristo, porque permanece eternamente. Sumo sacerdote humanos sempre morrer. Precisa de trocar para outros. Mas este Jesus Cristo, ele permanece eternamente. Eternamente. Por isso ele conseguiu realizar uma eterna redenção. Amém? Este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. É sumo sacerdote. Portanto, pode também salvar. Ele pode salvar perfeitamente. Perfeitamente. Antigo Testamento, sumo sacerdote não tem poder. É sombra, apenas uma sombra. Mas Jesus Cristo, ele pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Dependendo de Jesus Cristo, pode se chegar a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Irmãos, agora também Jesus Cristo está orando para Deus, para nós, por nós. Ele nunca morrer. Ele sempre está vivo. Por isso, aqueles que entram no reino de Deus, dependendo de Jesus Cristo, conseguem entrar no reino de Deus. Ele realizou uma eterna redenção, eterna redenção. Por isso, irmãos, tabernáculo, esse tabernáculo, aqui é lugar santo. Aqui, lugar santíssimo. Aqui se refere ao lugar de Deus. Deus habitar neste lugar. Lugar santíssimo. Aqui tinha uma cortina, o véu, né? Véu. Esse é muito grosso. Peito de pele grosso. Isso é sumo sacerdote, só uma vez por ano entrar aqui no lugar santíssimo com sangue de animais. Só uma vez por ano. Abrir e entrar com sangue. Se sem sangue, diretamente morrer. Mas agora,
Jesus Cristo já realizou uma eterna redenção, eternamente, para sempre. Por isso, esse cortina, o véu, foi rasgado ou ainda existe? Totalmente rasgado. De baixo ou de cima? De cima para baixo. Isso significa, quem rasgou? Quem rasgou? Deus. Deus rasgou. Por quê? Qualquer pessoa pode entrar com sangue de Jesus Cristo. Vamos procurar Marcos capítulo 15. Marcos, cadê Marcos? Irmão Marcos, capítulo 15, versículo 37. Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 37. Marcos 15, versículo 37 e 38. Vamos ler. Todos juntos. 1, 2. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Irmão, quando Jesus Cristo morreu na cruz, derramando sangue, Jesus, dando um grande brado, expirou. Ele morreu. E o véu do templo aqui, bloqueado, se rasgou em dois, de alto a baixo. Isso significa, por que de alto a baixo? Deus rasgou. Não é por homens. Deus rasgou em dois. Então, agora já aberta, qualquer pessoa pode entrar, só está com sangue de Jesus Cristo. Então, se você realmente acredita no sangue de Cristo, então, qualquer pessoa pode entrar no reino de Deus. Amém? Ele abriu. Para sempre. Isso é uma eterna redenção. Irmãos, Deus aceitou Abel e sua oferta. Porque ele tem testemunho para a oferta de Abel. Ele deu um testemunho. E sacrifício de Jesus Cristo também aceitado por Deus. Foi aceitado certamente por Deus. Como podemos acreditar? Jesus Cristo foi ressurreição. Jesus Cristo, ressurreição. Ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. Isso significa, Senhor Deus aceitou o sacrifício de Jesus Cristo. Vamos procurar Hebreus capítulo 1. Porque vocês não podem dormir. Porque vou sempre perguntar, né? Ressurreição, ressuscitou. Não pode dormir. Hebreus capítulo, eu sei, mas só perguntar. Né? Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Vamos ler todos juntos. 1, 2. O qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados,
assentou-se à destra da majestade nas alturas. Irmãos, essa palavra explicando sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, com seu sangue. Irmãos, a morte de Jesus Cristo, isso é pagamento pelos nossos pecados. Ele já morreu, derramando sangue. Isso significa, ele já pagou pelo todos os nossos pecados. Ele já pagou com seu sangue. E, pastor, onde tem um recibo? Realmente, se Jesus Cristo pagou, então não tem recibo? Sim, tem recibo. Nota fiscal. O que é nota fiscal de Deus? Ressurreição de Jesus Cristo. Realmente, Senhor Deus aceitou o sacrifício de Jesus Cristo e Ele nos deu como recibo ressurreição de Jesus Cristo. Aqui. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. E agora, ele se assentou à destra da majestade nas alturas. Ele restou e ele ascendeu nos céus. Agora, ele se assentou à destra da majestade nas alturas, ao lado de Deus. Isso é a evidência concreta. Irmão, a ressurreição de Jesus Cristo, isso é a evidência concreta. Por isso, nós podemos acreditar em Jesus Cristo. Agora, vamos verificar só uma coisa, irmãos. Senhor Deus tem duas características de Deus. Senhor Deus tem duas características. Primeiro, justiça. Segundo, o amor. Justiça e o amor, isso é duas características de Deus. O que é justiça? O salário do pecado é a morte. Se você pecar, se você tem pecado, você tem que morrer. Isso é justiça de Deus. Mas o que é amor de Deus? Senhor Deus quer que todas as pessoas receberão salvação. Todas as pessoas entrar no reino de Deus. Isso é o amor de Deus. Então, é difícil. Por quê? Senhor Deus tem duas características. Primeiro, se tem pecado, tem que morrer. Mas o amor de Deus é o quê? Todas as pessoas que receberá, Senhor Deus quer que todas as pessoas receberão salvação. Entrar no reino de Deus. O que é isso? Senhor, eu já tenho pecado muito, então eu devo morrer. Se morrer, diretamente ir no inferno. Então, Senhor Deus quer que me entrar no reino de Deus, então eu já inferno. Porque Senhor Deus já disse, alguém tem pecado, tem que morrer e inferno. Difícil. Por isso, Senhor Deus preparou grande planejamento. O que é isso? Sim, um pecador deve morrer. Um pecador deve morrer. Mas outra pessoa pode morrer em meu lugar. Outra pessoa
pode morrer em meu lugar. No meu lugar, em meu lugar. Vamos procurar Isaías capítulo 53. Isaías 53. Isaías 53, versículo 5, 6, eu lerei. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Senhor Deus trocou meu pecado pela justiça de Deus. Aqui em versículo 5, irmãos, no meio, o castigo que nos traz a paz. Senhor Deus nos traz a paz, estava sobre ele. Irmão, verdadeira paz estava sobre Jesus. Estava sobre Jesus. E aqui, em versículo 6, no meio, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, originalmente, paz, esse é de quem? Estava sobre Jesus Cristo. E para nós, essa é iniquidade, pecado. Esse pecado estava sobre nós. Mas Senhor Deus fez cair sobre ele todos os nossos pecados, iniquidades. Nós todos, Senhor Deus, caíram sobre ele, sobre Jesus Cristo, todos os nossos pecados. E paz de Jesus Cristo nos deu, transferiu para nós. Então, Senhor Deus trocou meu pecado pela justiça de Deus. Trocou. Então, Jesus Cristo pegou todos os meus pecados e ele morreu na cruz derramando sangue. E ele nos deu justiça de Deus. Uma vida eterna. Irmãos, isso é realmente um amor maravilhoso. Isso é amor de Deus. Senhor Deus nos enviou seu Filho unigênito. Irmãos, você poderia medir o tamanho de amor? Realmente meu marido verdadeiramente me ama? Realmente meu marido me ama? Como nós podemos saber? Mas, pastor, meu marido realmente ele me ama muito. Por quê? Todos os dias me falando, o meu amor, o meu amor, meu amor. Só fala. Mas até agora, seu marido deu alguns presentes para você? Não. Só no meu aniversário me deu um bolo, R$30. Só uma vez por ano. É só isso. Irmãos, realmente alguém amar, então, naturalmente, fez sacrifício. Se ama muito, então, sacrificar muito.
Se amar pouco, sacrificar pouco. Isso é verdade, verdade. Então, Senhor Deus se sacrificou seu Filho unigênito para nós. Realmente isso é o maior amor no universo. Antigamente eu pensei, para nós, o que é mais precioso? Para mim, o que é mais precioso? Eu pensava antigamente, dinheiro? Não, dinheiro pode perder, então pode ganhar novamente. Minha vida, sim, minha vida é mais precioso. Depois eu descobri, nossa, tenho o mais precioso do que minha vida. O quê? O quê? A vida das minhas filhas. Eu percebi, vida das filhas mais precioso do que minha. Então, neste mundo, no universo, o que é mais precioso? A vida dos filhos. Então, se alguém se sacrificou, seu filho, sua filha, isso é realmente, verdadeiramente, o maior amor. Mas, nosso Senhor Deus se sacrificou seu Filho unigênito. Isso é grande amor para nós. Amor de Deus. Romanos capítulo 5, irmãos. Se você... Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 7. Vamos pensar, numa noite, um ladrão entrou na casa. Você pode escolher, uma pessoa tem que morrer. Vou morrer, sou uma pessoa na família. Quem? Pode matar meu filho. Pode matar minha filha. Ninguém consegue falar isso. Por favor, me mata. Por favor, me mata. Por favor, salve minha filha, meu filho. Todos os pais. Então, aqui, Romanos capítulo 5, versículos 7 e 8. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém hoje morrer. Mas Deus prova o seu amor. Mas, vamos ler versículo 8, 1, 2. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Cristo, único Filho, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Senhor Deus nos enviou seu Filho, único Filho. Por isso, Senhor Deus, provar o seu amor para conosco. Senhor Deus demonstrou seu amor por nós, enviando seu Filho unigênito, Jesus Cristo, irmãos. Então, realmente, irmãos, se você realmente recebeu salvação, então você recebeu o maior amor no universo. Realmente, se você recebeu o amor de Deus, se você recebeu a salvação, então você já tem recebido o maior amor no universo. Tem recebido, certo? Tem recebido.
última palavra, já 9 horas, né? Última palavra, 1 João, capítulo 4, irmãos. 1 João, capítulo 4. 1 João, não é Evangelho de João, 1 João. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 9 e 10. Capítulo 4, versículo 9 e 10. Vamos ler juntos. 1, 2. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amor a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Por ele, por Jesus Cristo, nós vivamos para sempre. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Irmãos, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Primeiro, Deus nos amou. Não é primeiro nós. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós. Primeiramente, Ele nos amou. E enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então, irmãos, agora, vamos terminar. Quem entrar no inferno? Aqueles que rejeitar o amor de Deus até o final. Senhor Deus, esperar até que você morrer. Senhor Deus, esperar até morrer. Mas até o final você continuamente rejeitar o amor de Deus, Jesus Cristo, então não tem como. Para Deus também não tem como. Senhor Deus já fez o maior sacrifício. Ele se sacrificou seu único filho. Para Deus também não tem como fazer outra coisa. Isso é o maior sacrifício. Mas se você continuamente rejeitar Jesus Cristo, o amor de Deus, então você participar no inferno com Satanás. O amor nunca pode ser unilateral. Se uma pessoa rejeitar o amor não se realizará. Quando você aceita o amor de Deus, o amor se realizará. Quando você aceita Jesus Cristo, o sinal do amor que Deus enviou em seu coração, você aceita o amor de Deus. Você já aceitou o amor de Deus? Você aceitou? Isso é importante. Então, vamos terminar, vamos orar. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos. Senhor, muito obrigado por nos salvar com sangue de Jesus Cristo. Realmente, pela graça de Deus, nós recebemos a salvação. Nós conhecemos o amor de Deus. Senhor, por favor, nos ajude para pregar esta grande salvação. Senhor, por favor, nos ajude para evangelizar este grande amor de Deus. Senhor,
Muito obrigado por nos permitir essa semana que aprendemos tua palavra. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, irmãos. E amanhã terá um estudo bíblico só de manhã. Amanhã começa 10h30 o culto, né? Então, todo mundo, por favor, pode participar amanhã. E Águas Lindas, amanhã que não precisa aqui. Só igreja de Águas Lindas. Muito obrigado.